Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Chegamos ao 9º episódio do Mesa de Afrodite e hoje o nosso assunto é um tanto polêmico. Sabe aquele brinde inocente no fim do expediente? Aquela cervejinha no sábado só para relaxar? E o vinho no jantar para harmonizar? A gente aprendeu a beber antes mesmo de entender o porquê. O álcool está em tudo, nos encontros, nas tristezas, nas comemorações, no só mais uma. Mas e se a gente parasse? Hoje eu converso com uma nutricionista que fez exatamente isso. Parou. Não porque teve um problema com álcool, mas porque quis mais do corpo, da mente, da vida. Luana Bornel, além de nutricionista, é empresária e atleta amadora, que adora se desafiar em vários esportes e viver conectada com a natureza. E há pouco mais de um ano, ela fez uma escolha que mudou a relação dela com o próprio corpo e a mente. Decidiu parar de beber. Numa época em que o movimento Zero Álcool cresce no Brasil e no mundo, a história da Luana é também uma janela para a gente entender o impacto dessa decisão na saúde, na performance e na forma como a gente se relaciona socialmente. E aí a pergunta virou outra. O que acontece quando uma mulher vegana, corredora, profissional da saúde, decide dizer não ao álcool e sim à autonomia alimentar? Esse episódio é sobre isso. Escolhas, corpo, prazer e os silêncios que a gente engole. Bem-vinda, Luana. Obrigada. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, né? E ao mesmo tempo tão presente no nosso dia a dia, né? Que é o álcool, né? Então, a gente tem muita conversa aí para fazer hoje. É isso aí. O álcool custa à saúde pública quase 19 bilhões por ano e mata 12 pessoas por hora no Brasil. Ainda assim, mais da metade de quem bebe conseguiu reduzir o consumo no último ano. E o mercado sem álcool cresceu 24% só em 2023 e deve explodir até 2026. Mas essas estatísticas escondem desigualdades graves. Negros são 30% mais afetados e as mulheres negras morrem mais que as brancas por razões ligadas ao álcool. Bom, então, né, nesse assunto aí que eu falei que era polêmico, mas que eu acho que é isso, tem crescido bastante, a gente precisa trazer. Eu quero, então, começar, Luana, a gente falando um pouco sobre a tua trajetória pessoal. O que te levou a parar de beber? Então, vou falar um pouquinho de como tudo começou, né? Chegar até, né, esse um pouquinho mais de um ano aí, porque foi quando eu parei, né? A minha relação com o álcool começou lá na infância, tá? Eu lembro com bastante clareza que a minha avó me dava cerveja num copinho azul, eu lembro do copinho e tal, como se fosse um agrado, né? Um momento de inclusão na vida dos adultos. E aí isso mostra quanto o álcool era, né, normalizado na nossa cultura, né? A bebida não era visto como um risco, era mais uma parte de socialização familiar até, né? E aí, aos 13 anos, em uma festa da família, eu pedi para essa fase, né, assim, da avó, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, tá? E aos 13 anos, eu pedia para os meus pais, numa festa da família, para eu beber enquanto montava, né, a decoração da festa. E a resposta, por mais incrível que pareça, era sim, tá? E aí o resultado qual foi, né? Meu primeiro porre aconteceu. Então, naquele momento, foi só uma história engraçada para contar hoje em dia, né? Mas hoje, então, como nutricionista, eu vejo a gravidade disso. É uma adolescente que teve acesso liberado ao álcool e uma substância que hoje a gente já sabe, né, que está classificada no grupo 1 como cancerígena, ao lado do cigarro e do amião. Nossa, esse dado aí é muito importante também a gente trazer, né? Eu não sabia dessa classificação. E como foi a transição no dia a dia, nos eventos sociais, na relação com os amigos e a família?
Então, no início, principalmente, né, eu nunca fui de beber absurdo, né, nunca fui de beber muito álcool, mas eu tinha lá o meu consumo frequente, né, eventos com amigos, a família, e aí, de repente, eu falo: "Ah, não vou beber mais", né, e foi muito natural, mas na minha cabeça estava muito claro que eu não ia mais beber, mas, o impacto foi maior para os outros. "Como assim, você não vai beber? Por que que você não vai beber?" Aí começa: "Você tá chata e não sei o quê", né, e quando na verdade foi só algo muito natural do meu corpo não querer mais beber, por conta de não estar me fazendo ter conexão com a minha parte dos esportes, né, da minha saúde. Eu faço muitos esportes, então, assim, hoje eu pratico 5 modalidades de esporte, então não tinha mais essa conexão. O álcool atrapalha o rendimento, atrapalha a recuperação, então, não fazia nenhum sentido mais eu continuar. E aí com a família teve aquela famosa zoação carioca, né. "Ah, não, você não tá bebendo, como é que pode? Não sei o quê", os amigos também, mas agora já acostumaram. Agora todo mundo já sabe que quando a Luana vai tem que ser sem álcool, ou seja a cerveja sem álcool, ou seja um drink sem álcool, ou seja a água com gás, não tem problema. E é isso. E aí dá pra gente linkar então com a pergunta que eu queria fazer para ti, de quais mudanças te surpreenderam no corpo e na mente? Ah, hoje não tenho mais aquela, não é uma preocupação, né, mas aquele ritmo de querer tá inserida socialmente, né, entre aspas, eh, envolvida com álcool, né. Hoje eu não preciso mais disso, hoje eu saio para passear com os amigos, para sair com o marido, família, e não tenho mais essa vinculação: "Ah, se eu sair para uma festa, eu preciso beber. Se eu for à praia, eu preciso, calor do Rio de Janeiro, preciso de uma cerveja". Não, eu não preciso, né, na verdade a gente nunca precisou, né, mas tem muito esse vínculo. E ainda mais cidade que é praiana, então tem muito disso, mas hoje, o reflexo que eu vi na minha mente, que eu não preciso vincular isso mais, de estar bem no dia seguinte para praticar meus esportes, de estar bem fisicamente, sem nenhum cansaço, eu não preciso de um dia inteiro para me recuperar, porque eu exagerei no álcool ou até mesmo não um exagero, mas beber um pouco mais. E aí, hoje as pessoas vinculam muito: o problema do álcool é se tiver exagero, mas não existe dose segura, né. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu ia chegar nesse ponto, então eu já vou puxar agora, era a segunda pergunta, eu tinha uma outra antes, mas já vou dar essa puxada. Então, não existe uma quantidade segura. Não existe. Hoje a Organização Mundial de Saúde fala: "Não, a gente não tem, como a gente já ouviu muito, né, uma taça de vinho faz bem ao coração". Isso é um mito que a gente já pode, né, quebrar aí, porque não existe dose segura. Isso já é um consenso, e aí até por conta de eu ter falado lá no começo, né, que hoje já tá, né, no grupo 1 de em relação ao câncer, principalmente ao câncer de mama, tá. Não, tá muito relacionado ao câncer de mama, e aí depois eu até explico como isso funciona rapidamente. Então, por não ter uma dose segura, a gente tem muitos mitos aí para quebrar, sabe. O primeiro da taça de vinho, a cerveja é mais frata que o destilado. Então, muitos mitos que a gente escuta por aí e a gente não deve, né, propagar, porque justamente não tem essa segurança, não existe essa fase, ok, do álcool no nosso organismo, não, ela faz muitas modificações dentro da gente. E eu ia falar isso, né, eu queria te perguntar do ponto de vista nutricional, o que o álcool provoca no organismo. Aí se der para tu responder essa e já dar essa explicação aí do câncer de mama, eu fiquei bem curiosa, achei muito interessante. Não, com certeza. Hoje a gente, assim, o ponto, né, que eu gosto muito de debater, né, que muitas pessoas se surpreendem mesmo ao saber, né, que a OMS, por exemplo, coloca o álcool nesse grupo de risco máximo, né. Então, assim, não é uma informação nova, mas é um consenso que já existe há um bom tempo, mais ou menos desde 88, tá. E aí por que que acontece, né, por que que o álcool causa câncer, por exemplo? Eh, Quando a gente bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, tá, nosso corpo transforma o álcool, o etanol, uma substância que é super tóxica, né, chamada em acetaldeído. Então, assim, pense nela como um agressor que ataca diretamente o DNA das nossas células,
né? Então, causando danos e mutações que podem levar ao crescimento descontrolado das células, consequentemente ao câncer, né? Que é realmente uma proliferação celular descontrolada, né? Além disso, esse processo gera um estresse oxidativo que prejudica a absorção de nutrientes essenciais, né? E no caso específico das mulheres, causa alterações hormonais perigosas. E então, assim, a relação entre o álcool e o câncer de mama é uma das mais fortes e bem documentadas, tá? O álcool aumenta os níveis de estrogênio do corpo e esse estrogênio ele funciona como um combustível para certos tipos de células mamárias. O álcool, então, ele age como se tivesse colocado mais lenha numa fogueira, né? Então, assim, já tem um potencial imenso para se alastrar, né? E aí o mais alarmante é que o risco aumenta mesmo com consumo leve. Então, a gente bate na tecla que não existe dose segura. Então, a ciência já está mostrando que para cada dose diária, o risco de desenvolver câncer de mama aumenta em 10%. Então, isso significa realmente, assim, não temos dose segura, o risco começa no primeiro gole. Olha, eu tô ficando impactada. E quais os primeiros efeitos positivos quando se reduz ou elimina o álcool da rotina? Esses efeitos são muito bons. E até para quem hoje tem um consumo de álcool, né, e às vezes exagera, seja em momentos específicos ou tem a tendência de exagerar, né, já relata que quando fica um tempo sem o álcool, às vezes, saiu, não bebi hoje, amanhã acorda super disposto, consegue fazer os treinos, os passeios, trabalhar bem. Então, assim, o primeiro efeito é a disposição, né? Então, a gente já tira aquela história assim, não, o equilíbrio, né? É bem polêmico, então eu posso falar aí, vamos ter um equilíbrio, né? Beber um pouquinho. E para quem ainda não desapegou do álcool, o beber cada vez menos é legal, para se sentir mais disposto no dia seguinte, para ver que seu organismo funciona muito melhor, seu intestino funciona muito melhor, a sua memória fica muito melhor. Então, vale muito a pena a redução, né? Até que se consiga tirar, né? Essa é a parte importante. Eu ia falar porque, assim, tem muito... Enfim, tem pessoas, né, que relatam que, por exemplo, tem a coisa da ressaca moral, né? Bebeu demais, tem uma ressaca moral. Fora a ressaca, essa física que faz com que, né, não quero levantar, não quero viver hoje, porque, né, tô com dor de cabeça, não tô bem. Tem também, eu tenho visto mais as pessoas contando que se sentem um pouco depressivas depois de consumir o álcool, sem grande quantidade, assim, né? Se sentem mais, porque é isso, eu acho que deixa de ter aquela energia, de ter a disposição, então já ficam mais tristes, eu tenho escutado bastante isso. E aí eu ia falar agora um pouco sobre, tu já puxou aí umas coisas, mas como o álcool influencia o sono, o humor e a clareza mental. Sim, o sono é muito impactado, embora a gente tenha aquele mito, mais um mito, né? Que, não, a gente bebe um pouquinho e aí relaxa para conseguir dormir, né? Vou beber para dormir, vou beber para relaxar. Isso é uma lenda, brinco que é uma lenda urbana mesmo, porque a gente tem a falsa sensação de relaxamento, né? Mas aí, assim como acontece mais numa comparação até fraca, digamos assim, mas como acontece com o café, o café, se a gente tomar até determinado horário do dia, a depender do horário que você vai dormir, mesmo que você consiga ser induzido ao sono, você vai ter um sono de pior qualidade. O álcool é a mesmíssima coisa. O álcool te dá a falsa sensação que você entra num estágio de relaxamento para dormir, mas quando, na verdade, ele impacta negativamente, fortíssimo, né, o seu sono. Então, você dorme pior, você dorme um sono conturbado, você provavelmente vai ter algumas alterações no intestino que vão te fazer piorar a situação mental, e aí então você entra naquele loop, né? O intestino que tá ruim, a mente que fica ruim, e aí claramente o sono vai ser impactado, então assim, você vai ter o sono muito, muito, muito impactado negativamente por conta do álcool, além dele desidratar, né? Então também já afeta nossa mente e nosso intestino. Então é aquela rodinha que não para de girar, né? Se você não interromper, você vai ter só falso benefício, né? Que a pessoa fala, não, eu vou relaxar. Não vai, você só vai ter problema, na verdade. E porque assim, na coisa que tu falou da água, de desidratar, a maioria das... Cerveja é uma bebida que tu pensa, tá refrescando, então, tipo, tu não liga.
pessoas ainda ligam a coisa de tomar um vinho e ter água ali do lado. Até um destilado, né? Ai, dá às vezes uma sede assim maior. Mas a cerveja, enquanto tu tá tomando, não tá te dando sede. Aí depois que ela vai, né? Tipo, você vai te sentir seco, assim, porque realmente não tá te hidratando, né? É álcool, não é água. Cerveja é só. A cerveja e qualquer outro álcool, né? Ele só desidrata mesmo. E aí as pessoas têm muito essa questão, às vezes no pós-treino, vamos beber uma cerveja para hidratar. Eu falei, não, você tá fazendo isso errado. Não. Mas assim, vou te dizer que eu sei que tu fez o desafio da ponte agora, né? Aqui em Rio Niterói. E eu vou te dizer que tinha muita gente com a medalha e com a camiseta pelos bares aqui no Rio de Janeiro depois. Muito. Isso é muito comum. É muito comum nos pós, né? Dos eventos de esporte, as pessoas estarem com uma cervejinha na mão. Hoje, até as organizações e tal preconizam que tenha nos eventos, né, as cervejas sem álcool. E hoje são muito mais comuns, né, e o sabor tá melhor, né? No começo era bem ruim mesmo, mas agora eles têm melhorado isso até mesmo para dar esse incentivo, né, das pessoas consumirem a cerveja sem álcool, principalmente no pós, né? Num evento grande, num exercício de longa duração. Então, você fica lá 2 horas correndo e aí depois já desidratou, né? Mesmo que você consuma líquidos no caminho, já desidratou, e aí depois você vai lá e ainda bebe álcool para desidratar. Aí depois não sabe porque a recuperação foi péssima, ficou uma semana com dor muscular. Aí é assim, entendeu? Uns anos atrás eu estava aqui no Rio, ainda não morava aqui, mas eu estava aqui, e tinha um pessoal que eu conhecia que correu, e aí quem não corria, os amigos levavam um cooler de cerveja na chegada. Aí eu dizia, mas gente, como assim, né? Então é isso, as pessoas até, ai, correm, tipo, não se alimentaram, gastaram um monte de energia, fizeram muito esforço físico, e aí, cervejinha, se levia esperando, né? É muito louco isso. E aí tu já falou aí algumas coisas, né, que tu sentiu, mas tu consegue listar, assim, os benefícios que tu sentiu, né, quando tu parou? Nesse sentido da clareza mental, nesse sentido, Sim. sabe, do sono, do humor, da clareza mental. Eu sou uma pessoa que sempre tive uma questão com memória, né? Sempre tive eu brinco muito que eu falo que eu esqueci minha memória lá no útero da minha mãe, sabe? E aí eu percebi que quando eu parei de beber, isso melhorou bastante, tá? Minha memória melhorou bastante, a minha clareza mental, até meu raciocínio melhorou, sabe? E isso eu tô falando de uma pessoa que não era uma pessoa de exagerar no álcool, né? Então, assim, imagina as pessoas que têm o consumo frequente e alto, né, da bebida alcoólica. Então, assim, esse foi o primeiro ponto, assim, a memória melhorou muito, o raciocínio veio em seguida, né, isso na questão mental, né. É, E na questão física, o desempenho esportivo melhorou demais, então hoje eu consigo fazer vários esportes sem ter problemas de cansaço, né. E fora que, assim, Luana, amanhã a gente precisa acordar às 5 da manhã para uma reunião. Tranquilo, eu vou conseguir de boa, sabe? Não vou ficar me arrastando, como muitas pessoas acabam ficando, né? E o impacto de você beber pouco ou muito vai ser o mesmo quando você precisar usar sua mente. Não tem essa, né? Porque, assim, eu ia agora falar o que tinha mudado na tua energia, no teu rendimento físico, mas eu acho que tu já, não sei se tu já não me respondeu isso agora, né? E aí eu pensei assim, porque como nutricionista, tá, o paciente vai lá e diz, mas eu só bebo no final de semana. É só no final de semana que eu bebo, mas quanto tempo ali durante a semana vai estar o álcool ainda no organismo e influenciando na vida dele? Hoje, assim, que a gente pode já falar, dependendo da quantidade que você beber, aquilo ali fica reverberando no seu organismo por 2, 3, 4 dias. Tanto que você escuta muitas pessoas falando, eu bebi no final de semana, aí bebi muito no final de semana, só consegui me recuperar na quarta-feira. E é muito isso, é muito comum isso acontecer. Então, assim, a energia é realmente minada, sabe? E aí, para quem tem alguma questão de saúde, é diabético, hipertenso, isso piora muita coisa. Hipertenso, então, diabetes também, né? Mas hipertenso, então, percebe, né,
até na questão urinária, a pessoa começa a urinar muito mais, e aí isso é o quê? Isso é uma forma do corpo tentar regular ali, e aí a pessoa começa a ficar mais desidratada, porque já desidratou por conta do álcool, né? Então tá desidratando mais ainda, porque o corpo tá tentando regular ali a quantidade de líquido dentro de você, né? Então, assim, é muito tóxico pro nosso corpo, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma visão diferente do consumo de álcool hoje em dia. E também tem a coisa da idade, eu acho, né? Porque todo mundo fala isso também, né? A gente, quando tem 20 anos, consegue tomar uma quantidade. Eu ia falar tomar um trago, né? Tipo, quer tomar muito álcool. E aí, no outro dia, beleza, toca a vida. E aí depois começa, não, né? São 2 dias para se recuperar, são 3 dias. Mas é isso, porque se fica até 4 dias, se tu tomar no sábado, é praticamente no outro sábado, se tu já beber de novo, na sexta, tu nunca te recupera. Você acaba ficando, sei lá, 2 dias livre do álcool, digamos assim, né? Sim. E não precisa de muito tempo para você se recuperar e seu corpo responder bem aos benefícios de não consumir o álcool, sabe? Às vezes as pessoas ficam, um mês sem álcool, e aí um mês sem álcool já percebem benefícios absurdos. E aí eu penso que as pessoas já me relatam que conseguem perceber até as cores da natureza mais bonita. Então, assim, coisas sutis que eu falo, gente, vocês estão perdendo tempo com tanto de álcool, acabando de repente com um final de semana, e aí às vezes o restante da semana, e você não percebe coisas básicas e tão prazerosas, né, do nosso dia a dia que a gente pode aproveitar por conta de um prazer momentâneo, sabe? E eu nem digo que é tanto prazer assim, né? Porque a pessoa fica no dia seguinte tão mal que não é possível que seja tanto prazer. Isso inclui outras coisas, né? Até a grana que se gasta nisso, né? Porque a indústria quer mais é que aumente, né, o consumo. Por isso também que está ligada com esse movimento aí zero álcool, né? Começou a se ligar para. Hoje tem vinho, eu digo de boa qualidade, de marcas muito boas, né? Como tu falou, cerveja, hoje tem muito mais cerveja, vinho, espumante, os drinks, né? Que se trabalha hoje em dia sem álcool, enfim, tem um monte de novas possibilidades, né? Para a pessoa não se sentir excluída. Porque, por exemplo, eu, eu sempre tive uma questão de brigar muito com o peso, com o meu peso. Então, quando eu chegava num lugar, dieta ferrenha, vamos lá, não vai beber, não pode, é calórico, beleza. Aí eu chegava num lugar para não ficar, porque isso eu estou falando de anos atrás, quando as pessoas ficavam, como tu falou, não vai beber, ai, que coisa pequena, não sei o quê. O que que eu fazia? Eu chegava, olhava como era a caipirinha, por exemplo, e dizia para o garçom: eu quero uma limonada, mas que tu me sirva igual a caipirinha. Porque daí as pessoas não sabem que tu não tá bebendo, não ficou te enchendo o saco, entende? Então, porque essa coisa do papel social, né, do álcool, é muito desgastante até, né, de tu, por que ser excluído? E aí eu quero saber de ti como tu acha que a sociedade reage quando tu diz que não bebe. É o dia que você falou, né? Hoje a boa parte das pessoas já está indo para uma linha mais sem álcool, né? Ou pelo menos tentando reduzir. E aí, ou pelo menos já implantou a ideia que precisa reduzir, né? E aí isso já é um pontapé inicial. Então, assim, mas as pessoas realmente ainda, né, culturalmente, ainda te olham meio assim, como se fosse, eu não bebo. Quem te conhece e você fala que não bebe, ok. Mas quem te conheceu quando você ainda bebia, aí fala, você não bebe agora, né? Mas você bebia. Aí começa aquela história da, né, que quer contar seu passado. Mas, assim, hoje, ainda assim, as pessoas estão mais abertas a escutarem que você não bebe ou não bebe mais, entendeu? E aí isso está no movimento legal, porque até para favorecer que as indústrias realmente investam mais pesado nas bebidas sem álcool, nos coquetéis sem álcool, que você falou, né? A questão de fazer o copo de caipirinha, da limonada, um copo de caipirinha. E muita gente faz isso, deixa o copo cheio, que seja de água, porque o efeito também de ter o copo na mão também já funciona para o cérebro, tô bebendo.
E às vezes tá bebendo água e tá tudo bem. A pessoa tá ali só pra a parte social, né? Os amigos não ficarem cobrando, bota aí, ou então vai encher o copo já tá cheio, então não vai ter que se preocupar com isso, sabe? Então tem isso. Mas hoje as pessoas estão aceitando melhor, ainda bem, né? Porque rola essa pressão social mas só uma tacinha, só um galinho, rola, né? Muita coisa. Essa questão, não, só um pouquinho não vai fazer mal, né? Aí, que eu não vou entrar no meu discurso de nutricionista, né? Tem meninas que falam, então, não existe uma dose segura. Aí eu vou com toda aquela história, mas eu não entro nessa história. Eu só falo assim, não quero, obrigada. Mas talvez tenha que entrar para a gente também começar a se ligar, né? Enfim, tu falou aí, né, sobre cultura da bebida, né? Eu queria saber, assim, o que tu percebe nessa cultura da bebida como algo quase obrigatório. Como nutricionista, como lidar com isso também, né? Sim, é, é, é complicado, por exemplo, eu recebo vários pacientes que querem entrar no movimento sem álcool, e aí, por conta da pressão social, acabam cedendo, né? E aí eu tento fazer que, começa a usar alternativas, né, de bebidas não alcoólicas. Então, assim, hoje tem várias mocktails, né, que então são as bebidas, os coquetéis sem álcool, né? E aí você consegue fazer, tipo, um mojito sem álcool, sem o rum, né? E aí você consegue, aí você falou, vai ter o visual de um drink também, isso também funciona muito bem para a cabeça, né? A cerveja sem álcool, os vinhos, como você falou, tem marcas agora que são marcas muito boas, que estão investindo, né, nessa indústria do sem álcool. E aí tem os chás gelados, a kombucha, por exemplo, a kombucha é ótima e parece uma bebidinha, então as pessoas se adequam muito bem com a kombucha, e além de fazer um bem enorme para o intestino, né? E as águas aromatizadas e tal. Então, assim, eu boto isso como opções para os meus pacientes conseguirem se adequar ali ao meio sem sofrer, sabe? Tem um estilo de cerveja, que é a sour, que ela parece uma kombucha. É isso. Tipo, tá tomando, ela parece uma kombucha, sabe? Então, tipo, vamos lá, já investe nisso. Já toma kombucha pensando que é uma cerveja. Porque, às vezes, o que acontece é as pessoas, bebem, então tá de boa, né? Mas eu bebo socialmente e tal. Aí vai fazer um exame e tal, e tá com um lance que, assim, o outro para de beber agora, que, né, gordura do fígado. Não é só comer fritura, certo? Não é, tipo, tem a ver também com álcool. Quantas coisas, né, que tu pensa assim, vai, e de repente, claro, tem a ver, né, Luana, sedentarismo, tem outras coisas também a ver, né, com tudo isso. Com certeza. A gordura bacílica, né, que a gente tem como o nome dela, steatose hepática, pode ser tanto alcoólica quanto não alcoólica, né? Hoje a gente tem um número alto de esteatose alcoólica, né, decorrente das pessoas que tinham muito abuso do álcool e tal, mas que o fígado, ainda bem, se recupera muito rápido. Então, se você parar de beber, você tende a se recuperar muito rápido dessa esteatose. Então, vale ainda assim investir. Porque a pessoa fala assim, não, mas já que meu fígado está assim, eu não vou parar de beber porque ele não vai se recuperar mesmo. Acho que, né, eu falo que é a síndrome de Jaque, né? Já que, então, aí acabou, né? Mas Sim. não, mas dá bem esses benefícios de se preparar, o corpo se regenera. Então, por que não? E assim, para ti, parar de beber é uma escolha, ou foi, né? Uma escolha nutricional ou política, ou as duas? Eu acho que um pouco das duas, né? Eu, como profissional de saúde, eu tenho na minha cabeça, tá? Eu sei que não é todo mundo assim, né? E ninguém tem que pensar como eu penso. Mas eu acho que é uma obrigação minha promover realmente a saúde, e a gente precisa olhar, assim, pelo lado político, com certeza, né? Tem muita coisa envolvida aí, de vários pontos, né? Assim, envolvidos. E na parte da saúde e nutrição, então, se eu não falar de nutrição e não linkar com saúde pública, não linkar com a parte política, esquece, estou fazendo isso errado. Entendeu? Então, não tem como. Eu preciso linkar tudo. E aí, sim, eu preciso pensar que as pessoas têm essa questão do álcool enraizado lá, desde os primórdios, por diversas questões, até mesmo para mascarar outros problemas, sabe? Então, sim, precisa
pensar como politizadas, precisamos pensar na questão de saúde também, tudo junto, não tem como. Tá tudo ligado. Eu ia te perguntar, trocar uma ideia contigo sobre a tua opinião do porquê que a gente normaliza tanto uma substância que tem tanto impacto no corpo. É muito normalizado. Qual é a tua opinião sobre por quê? Eu não consigo imaginar, ou assim, um motivo da onde que a gente começou com isso aí, né? Mas vem de bastante tempo, né? Porque a gente vê até filmes e relatos históricos que sempre tinha o álcool envolvido. Eu acredito que seja até mesmo para, sei lá, adormecer mesmo o corpo aí, seja na época por conta da fome, e aí usava álcool, seja na época por conta do frio, usava álcool, seja da parte de status, porque muitas das vezes o vinho foi tido como status social, né? Até hoje acredito que, por exemplo, bebidas como destilados, uísque, essas coisas ainda estão linkadas como status social. Então eu acho que muita coisa foi é, adaptada aí, digamos assim, para adormecer alguma dor nossa, sabe? Nossa, que eu digo como sociedade, né? Desde lá dos primórdios. Então, acho que está muito vinculado a isso, sabe? O álcool sempre foi muito focado para isso. E aí as pessoas falam, ah, não, é para socialização. Eu não acho. Eu acho que, na verdade, é para você adormecer alguma coisa e aí sim você usa isso como socialização. Porque é que é isso, né? Sempre tem ou tu bebe porque tá feliz, ou tu bebe porque tá triste, ou tu bebe para relaxar, enfim, né? Sempre vira tem já como se fosse uma desculpa anexada do ato de beber, né? Ou porque tá quente, ou porque tá frio, porque tá quente uma cerveja gelada, tá frio um vinho tinto, então sempre tem, né? Mas aí, então, a gente vai começar agora a se encaminhar para a parte final desse episódio. E aí eu queria umas dicas tuas como nutricionista e como uma pessoa que, né, deixou esse hábito, deixou o álcool para trás. Eu queria essas dicas para quem está pensando em parar de beber ou reduzir o álcool. Sim. Assim como eu falo com meus pacientes, né? Principalmente para você partir do momento de desapego do álcool, né? É, optar por hoje, né? Esses coquetéis que a gente tem em álcool, as cervejas, os vinhos, e aí começar a ir para um chá, água com gás saborizada, e começar a desapegar, né? E pensar que o seu corpo, né, é um templo. Então, assim, você vai ficar contaminando ele ali por quanto tempo, né? Então, já que a pessoa já está pensando em parar ou reduzir, pelo menos, então já realmente focar nessas bebidas mais dessa indústria agora que está vindo aí sem álcool, né? Depois tentar umas bebidas que são mais saudáveis, né? Então, como os chás, as kombuchas e tal. Então, acho que vale muito a pena, né? E aí você vai brindar tranquilamente e sem o peso de no dia seguinte tá com aquela ressaca moral ou ressaca física mesmo, né? Então, e daí agora eu quero te perguntar, tô aqui conversando com uma nutricionista que está falando sobre isso comigo, sobre a bebida, sobre o álcool. Tem uma coisa que a gente costuma fazer, eu e umas amigas, quando a gente vai fazer drink sem álcool, que, enfim, água com gás é uma das alternativas, porque daí é isso, põe chá de hibisco, sempre vira um drink gostoso. Só que quando coloca tônica, não sei se porque o cérebro associa com gin tônica, né, com essas bebidas que a gente está mais acostumado, dá uma sensação maior de que tu tá com um drink que seria com álcool. Só que a tônica, é uma boa isso? A água tônica é água, entre aspas, né? Porque não é uma água tônica, é um refrigerante, né? É um refrigerante. E o que pode amenizar um pouco, por conta até de quantidade, volume que você vai consumir, é utilizar o zero. É a melhor opção? Ainda não é a melhor opção, mas para esse cenário é a melhor opção. Então eu falo assim, a gente, né, vai fazendo a redução de danos, né? Então, assim, essa realmente é uma opção boa para você ir se desapegando. E aí depois você vai para água com gás e tal. Mas para você, pelo menos, ter esse início mais facilitado, acho que super vale a água tônica zero. Acho que super vale, sim. E que recado tu quer deixar
para quem ainda associa saúde e prazer ao álcool. Sim. Ainda tem muito disso, né? Hoje a gente não tem mais as propagandas como a do cigarro, por exemplo, mas o álcool ainda está por aí, né? E vinculando à saúde. Mas eu costumo dizer, né? Se a pessoa está pensando em reduzir ou simplesmente quer experimentar outras opções para poder desapegar do álcool, né? Então, assim, pensar realmente, né, na trajetória, como a minha trajetória pessoal, por exemplo, eu saí daquele copinho azul de cerveja lá na infância, né, e para uma virada, assim, onde o esporte, né, e o bem-estar venceram de lavada, eu acho que me ensinou muito a questionar o papel do álcool, se ele é um autocuidado, né? Então, assim, de fato, a gente já sabe que não é, mas a pessoa colocar isso na cabeça, deixa eu pensar o que o álcool faz, né, diante do que a gente falou hoje, né, de todos os malefícios que ele traz para o corpo. Então, assim, o que é melhor? Você se autocuidar ou você, né, se sujeitar a uma questão social e aí destruir seu corpo, né? Então, eu acho que vale muito você pensar sobre isso antes de você botar o primeiro gole à boca, né? Então, a minha pergunta final talvez pegue um pouco disso também, que é tipo, se quem tá ouvindo a gente hoje topasse, tem que topar, né? Fazer uma pausa no álcool por uma semana. Vamos dizer uma semana. O que tu acha que essa pessoa tem que fazer na observação do seu corpo, da sua cabeça e da vida ao redor? Sim, isso é muito legal. Quando as pessoas começam a inserir aí esses momentos, né, de teste, digamos assim, né, e aí começam a perceber que o seu corpo vai responder melhor ao dia a dia, por exemplo, você vai conseguir realmente ter uma qualidade de vida muito melhor. Então eu começo por aí, né? Vamos ver, repara como é que vai ficar a sua memória, como é que vai ficar a sua mente no geral, né? No dia seguinte, você no final de semana não tendo aquela ressaca nem moral nem física, né? Então você vai sair na sexta-feira e no sábado vai estar ótimo para passear, para ir à praia, para curtir o dia ao invés de dormir o dia inteiro. E aí no final do dia tá exausta ainda, né? Então, assim, é pensar o quão é libertador você não ficar preso a uma substância. Então, isso acho que é interessante. E perceber mesmo, né? Como é que funciona a sua mente em relação a você estar mais saudável, porque eu acho que isso também já faz um impacto tamanho. Fiquei uma semana sem beber, então eu tô me sentindo mais saudável. Assim como eles uma semana na academia, tipo, assim, me sentindo mais forte. Então, assim, é uma construção. Não é de dia para noite, a gente sabe, mas perceber isso. Perceber intestino, perceber memória, perceber pele, é muito importante. Cabelo. Cabelo, nossa, muita coisa. Luana, foi assim muito bom esse papo que a gente teve. Acho que daqui a pouco mais a gente pode voltar a falar sobre, porque é muito. Acho que é um papo que é muito mesmo chamando atenção, assim, né? Porque esse movimento tem crescido e provavelmente, se agora entramos. Como é que é o estágio 1? Agora vai ter classificar. No grupo 1 de classificação de câncer. Descobriremos mais coisas, porque né, já não é de hoje que né, o álcool resulta em várias doenças. Então, quero te agradecer muito por ter topado falar aí sobre nutrição, sobre a tua vida também com a gente, que eu acho que vai ter um impacto bom essa conversa no Mesa de Afrodite. Muito obrigada. Eu te agradeço. E aí convido a todos a fazerem essa reflexão aí, né? Que a alegria e a conexão que a gente está buscando não está no fundo de um copo, né? É verdade. Esse episódio, então, que a gente acabou de conversar, não é só sobre saúde. É sobre corpo, escolha, liberdade, pressão social, indústria e autonomia. É sobre como uma decisão pessoal pode cutucar estruturas que a gente nem percebe que estão aí, até que a gente diga não. Adjuntos, a gente pode mais.